classes de palavras, classes gramaticais, assunto da nossa aula. Nós vamos revisar as classes de palavras, substantivo, artigo, adjetivo. Então, classe de palavras, né, ou classe gramatical, é a classificação das palavras em grupos, de acordo com a função que elas têm dentro do nosso idioma. Bom, então, aí nós vamos ter os grupos de palavras, as classes de palavras. Elas podem ser divididas da seguinte forma, né? Elas podem ser divididas em classes variáveis e classes invariáveis. As classes de palavras variáveis são aquelas que variam em gênero, em número e grau. O que é variar em gênero? É você conseguir utilizar a palavra no masculino, no feminino. Tem palavras que você não consegue utilizar, tanto no masculino quanto no feminino. Por exemplo, a palavra de é uma preposição. E você não usa essa palavra no masculino e no feminino. Ela só tem uma forma de ser utilizada. Agora você pega a palavra menino, por exemplo, você pode utilizar no feminino. Então, quando você consegue fazer isso com uma palavra, ela é variável, porque ela consegue sofrer essa flexão, essa variação de gênero, de número. Então, você consegue utilizar a palavra no singular, no plural, no masculino, no feminino, ela é variável. Nós temos 10 classes de palavras e elas são divididas em 2 grupos, que são esses 2 grupos aí, palavras variáveis e invariáveis. Então, bora conhecer as classes de palavras? Bom, vamos começar pelas classes de palavras variáveis, que é substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral e verbo. O substantivo é aquela palavra que vai nomear os seres. Ele dá nome aos seres de modo geral. Então, por exemplo, o nome de uma pessoa, o nome de um país, são substantivos. Então, palavras que você usa para nomear, você está utilizando substantivos. Bom, e o artigo? O artigo é aquela classe de palavras que vai acompanhar um substantivo. Mas vai acompanhar para quê? Vai acompanhar para poder definir o substantivo ou indefinir. Quais são os tipos de artigo que nós temos no nosso idioma? O, a, os, as, uma, uns, umas. Nós temos no masculino os artigos definidos no masculino, que é o e o os artigos definidos no feminino, o a e o as. Nós temos os indefinidos, um e uma, e o plural uns e umas. Quando eu utilizo o artigo definido, como o próprio nome já diz, eu quero definir o substantivo. Eu quero torná-lo específico. Então, por exemplo, quando eu falo assim, ó, gente, a diretora vai falar com vocês agora. Vocês já sabem de quem eu estou falando, vocês conhecem a diretora. Agora, se eu dissesse, pessoal, uma diretora vai falar com vocês, vocês iam ficar assim, sem saber. Ué, quem é que vai vir falar com a gente? Eu não sei. Então, o artigo ele acompanha o substantivo para determinar, para especificar o gênero, né, o número, e também para determinar ou indeterminar o substantivo, como eu acabei de exemplificar. O adjetivo, gente, o adjetivo é perfeito. O adjetivo ele aparece para caracterizar o substantivo. Vocês estão vendo que já é a segunda classe de palavras voltadas para o substantivo, né? Nós temos, é como se fosse assim, o substantivo importantíssimo e ao redor dele fica ali, gravitando as outras. Substantivo é uma classe de palavra importantíssima, porque são os nomes. Então, você tem os nomes. E as outras classes vão ficar ali, girando em torno do nome. O artigo fica ali, caracterizando, definindo, definindo. O adjetivo, que é outra classe, vai dar uma característica ao substantivo.
Então, o adjetivo, tem gente que costuma assim, né? Costuma dizer que adjetivo, ele vai dar uma qualidade. Não, é uma característica. Ele vai caracterizar o substantivo. Por exemplo, criança feliz. Ah, esse artigo ficou super interessante. Fulano sempre foi amável. Então, amável, super interessante, feliz, são adjetivos. Então, ó, substantivo, artigo, adjetivo. O pronome. O pronome é uma palavra que substitui ou acompanha o substantivo. Então, ele não só vai acompanhar o substantivo. Em alguns momentos, ele vai fazer o papel do substantivo. Nós temos vários tipos de pronome. A classificação do pronome ela é um pouquinho mais extensa. E o pronome ele é um pouquinho mais complicadinho, porque ele é uma classe de palavra que substitui o substantivo. Ele não só fica ali, gravitando, acompanhando, ele acaba substituindo. Por exemplo, quando eu digo assim, eu não gosto de doces. Essa palavra aí, eu, ela é considerada um pronome, por quê? Porque ela está no lugar de um nome. O pronome, ele faz isso. Porque quem é que não gosta de doce? É Ruth. Só que eu não posso falar assim, Ruth não gosta de doce. Eu tenho que usar uma palavra que vá substituir meu nome. Eu não vou ficar fazendo essa referência a mim. Dessa forma, Ruth não gosta de doce. Ruth vai ali, Ruth vai explicar. Não. No lugar de Ruth, eu uso eu. Então, nós temos os pronomes pessoais que substituem as pessoas do discurso. Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles são pronomes. Nós vamos ter outros tipos de pronomes também. Pronomes demonstrativos, pronomes interrogativos, pronomes relativos. Aqui, a princípio, é uma revisão. Só para trabalhar os conceitos das classes. Vamos revisar os conceitos, depois nós vamos tentar nos aprofundar em cada uma delas. Em revisar cada uma delas, né, de modo mais profundo, tá bom? Bom, nós temos também uma outra classe de palavra que é o numeral. O numeral é a palavra que indica quantidade, né? Indica quantidade, posição, número de elementos, né? Por exemplo, primeiro, 2, 3, dobro, triplo. Ah, eu quero um pastel, por favor. Primeiro você. Centenas de pessoas adoeceram. Então, os numerais, eles são classificados em numerais cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. E ainda tem os numerais coletivos. Essa primeira divisão aí, ordinal, multiplicativo, fracionário e cardinal, são os mais conhecidos. Então, os numerais cardinais são os comuns que a gente usa o tempo todo. 1, 2, 3, 4. Os ordinais indicam ordem. Primeiro, segundo, terceiro. Os multiplicativos, multiplicação. Dobro, triplo, quádruplo. Fracionário, fração. 1/3, 2/3, meio. Tá? Então, ó, nós fechamos o grupinho do substantivo. Substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral. E falta um. Não que ele vá acompanhar, essa classe de palavra não vai ficar acompanhando o substantivo, não. Mas essa classe de palavra também pertence à classe de palavras variáveis. Lembra? Nós fizemos essa divisão. É o verbo. Gente, o verbo é perfeito. O verbo, nós precisamos de um vídeo, assim, só para o verbo. O verbo é aquela classe de palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. As pessoas confundem muito essa questão do estado. Gente, estado mesmo é como você está, o estado em que você se encontra, o estado em que o ser se encontra. Então, quando eu falo assim, ele permaneceu calado. Permaneceu é um verbo e que não está indicando ação, porque o sujeito, ele não está praticando nenhuma ação. Eu estou indicando o estado em que ele se encontra, calado. Então, permaneceu,
ela ficou quieta, então ficar, são verbos que indicam estado. E fenômeno da natureza, choveu, nevou, anoiteceu, amanheceu. E verbos que indicam ação, escrever, nadar, falar, rir, são ações mesmo que o ser pratica. Agora vamos falar sobre um outro grupo, que é o das palavras invariáveis. Lembra que eu falei? A outra divisão. Advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Então, bora lá conhecer esse grupinho aí. Bom, gente, vamos falar do advérbio. Advérbio é essa palavra aí. Não é variável, nós já vimos, né? Não adianta ficar inventando modo com advérbio. E o advérbio, ele vai modificar o verbo, ele vai modificar o adjetivo, ele vai modificar o próprio advérbio. O advérbio é bem interessante. Por exemplo, uma frase, vamos usar uma frase com um verbo. Eu digo, eu estou bem. Então, o verbo estar. Estou usando o verbo estar. Eu posso pegar um advérbio e modificar tudo, porque a função do advérbio é essa. Ele acompanha o advérbio, ele já acompanha o verbo para modificar o verbo. Então, eu vou falar, eu não estou bem. Eu usei o advérbio não. Eu poderia também dizer o seguinte, eu estou muito bem. Então, a palavra muito é um advérbio. O advérbio, ele serve como esse modificador, mas ele não modifica qualquer palavra, ele modifica um verbo, ele modifica um adjetivo e modifica um outro advérbio. É a função dele. Bom, gente, a preposição é uma classe de palavras que ela serve como ponte. Ela liga duas outras palavras e estabelecendo sentidos. A preposição é muito interessante que ela cria uma relação de sentido entre as palavras. Por exemplo, eu vou pegar a preposição de e a preposição em e vou ligar a palavra casa e a palavra praia. Por exemplo, casa de praia é diferente de casa na praia. Casa de praia eu usei a preposição de. Casa na praia eu usei a preposição em. Casa de praia tem todo aquele estilo mesmo de praia. Uns móveis de cimento e tal. Ela tem a estrutura dela é preparada para ficar ali, pegar marisia, essas coisas. Casa na praia, você fez uma casa normal e está ali na região de praia. Entendeu? E o sentido mudou só porque eu mudei a preposição. Ao invés de utilizar casa de praia, eu utilizei casa na praia. Troquei a preposição de pela preposição em. Bom, a conjunção, ela também serve de ponte, mas é uma ponte um pouco mais sofisticada. A conjunção, ela vai estabelecer uma relação entre orações. E palavras também que têm o mesmo nível ali de importância. A conjunção também é um pouco mais complicadinha. Mas enquanto a preposição liga palavras, a conjunção liga orações. É o que eu quero que vocês lembrem, que vocês não esqueçam, tá bom? Isso vai ser muito importante. Observe aí a oração. Eu fiz a tarefa e organizei meu quarto. Tá vendo? A conjunção e, ela está ligando duas orações. A primeira oração é eu fiz a tarefa. A segunda oração é eu organizei meu quarto. Então, a conjunção ela é uma ponte que liga orações, enquanto a preposição liga palavras. Bom, nós temos a interjeição, que é uma classe de palavras onde você tem palavras que exprimem emoções, sentimentos. Então, quando você, por exemplo, você fala, nossa, que legal! Esse nossa aí tão empolgante é uma interjeição. Então, as palavras que exprimem sentimentos, emoções, seu estado de espírito, né, que você usa para exprimir seu estado de espírito, são consideradas interjeições. Bom, então, um grande abraço e até a próxima aula.